Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Desde já eu quero pedir aí que vocês assistam os meus vídeos, dê um joinha, né? Para que outras pessoas também possam assistir os meus vídeos e saber do que se trata. O último vídeo que eu fiz veio falando aí sobre a organização das Testemunhas de Jeová, tá ligada com a maçonaria. Desde a época do Charles Russell. Eles têm evidências claras do envolvimento desse fundador dos estudantes da Bíblia, né, com a maçonaria. Então, depois desse último vídeo que eu fiz, falando sobre a maçonaria, sobre as Testemunhas de Jeová, que tem grandes evidências que esse grupo das Testemunhas de Jeová tem uma outra organização muito forte que comanda por trás dos seus líderes, né? Através aí dos seus líderes. Falo isso devido às evidências do Charles Russell, né? Nas suas literaturas, no seu túmulo, e também outras evidências que as Testemunhas de Jeová, até 1920, tinham seus rituais, certo? Que eram rituais pagãos. As Testemunhas de Jeová considera algumas coisas, algumas observações no mundo religioso como sendo pagão. Então, as Testemunhas de Jeová atualmente trouxeram as suas literaturas, nas suas revistas, algo que condenava a forma de Charles Russell e dos estudantes da Bíblia daquela época, certo? Então, eu estou falando essas coisas através dessas evidências. Como muitas das observações que eles fazem hoje, certo? Condenando alguns grupos religiosos, algumas formas de adoração, que isso não é bíblico, isso é antibíblico, certo? Deus não concorda com isso está errado, é assim que faz, é assim que funciona. Então, com as evidências que as Testemunhas de Jeová atualmente dão, então eu cheguei a uma conclusão que Charles Russell, ele era um apóstata, certo? Era também, participava da maçonaria. Nós provavelmente nunca iremos saber, porque o lado secreto dessa outra organização, se a pessoa que faz parte da maçonaria ali, se ela não permitir que seja revelado, os outros não revelam. Infelizmente, devido à morte dele há muitos anos atrás, e muitos outros que participaram, então não teremos a conclusão pessoal do Charles Russell, ou de algum dos outros membros que participavam com ele. Mas as suas literaturas, no passado, dão evidências disso. Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar, certo? Além dele ser aí apóstata, era pagão e também maçom, quero trazer para vocês então aí outra observação, que então eles também, naquela época, não tinham orientação do Espírito Santo, conforme eles dizem que tem hoje atualmente. Embora a Organização de Jeová mudou muito com respeito aos seus ensinos, às suas doutrinas, apesar que durante toda a sua existência no Brasil, por exemplo, eles mudam muitas observações através do tempo e vão sempre atualizando as informações. Isso prova, então, também que eles não têm a segurança e a confiança do Espírito de Deus, ao qual o nosso Criador e Deus usa segundo o seu propósito, para orientar, para seguir, né, conforme usava lá no passado. O Espírito Santo orientava os seus profetas, os discípulos de Jesus Cristo naquela época, e até mesmo o próprio Jesus Cristo. Então essa é uma outra evidência clara. Por quê? Porque as literaturas das Testemunhas de Jeová constantemente mudam as datas, épocas de algumas observações que eles fazem, ou que eles fazem ou faziam naquela época, certo? Por exemplo, os juízes lá no passado, dentro do contexto da Bíblia, eles deveriam julgar o povo
com uma grande testemunha ali presente, para que não houvesse falha no seu julgamento, certo? Para que não houvesse ali parcialidade ou favoritismo. Não podia fazer nada em secreto. Eles se reuniam e julgavam ali os seus irmãos ali, né? Nesse julgamento, juízes. Hoje, as testemunhas de Jeová, elas levam 3 anciãos, que é chamada como comissão, tem como base um livro, que é o livro Pastoreio, certo? É um livro totalmente feito por homens. Conforme eu disse, eles não têm orientação do Espírito Santo. Esse livro que eles usam para julgar, certo, os seus servos ou as suas testemunhas atual, ele é baseado em filosofia, teorias e observações circulares do mundo. Como que eles devem agir em determinada situação. É uma das observações que eles fazem é dentro desse livro. A forma de julgamento das testemunhas de Jeová é uma forma totalmente igual ou relacionada com a dos fariseus lá no passado. Uma evidência disso, que eles são muito parecidos com os fariseus, foi no caso do julgamento de Jesus Cristo. Um julgamento parcial, sem defesa, sem testemunha. Quando alguém passa por um julgamento entre as testemunhas de Jeová, que é uma comissão para contar o relato, escreve tudinho um relato do que ela fez, o que ela deixou de fazer, como que foi, não importa qual seja o seu pecado. Se você teve relação com um homem, com 2, se você matou, roubou, eles colocam tudo ali naquele relatório. Tudo. Se você traiu, se você não traiu, o que foi, não importa. Fica num relatório e num arquivo, certo? Só que o julgamento de 3 anciãos é um julgamento igual ao dos fariseus, por quê? Porque é um lugar particular, secreto, ou numa sala particular, reservada. O que está sendo o réu, no caso, não tem testemunha, não tem defesa, ou pode ser que tenha um acusador ou 2 acusadores, ou no caso 2 acusadores, certo? Por exemplo, foi no caso que eu quero contar para vocês, num caso atualmente de um servo ministerial, certo? Atualmente teve um servo ministerial que ele foi foi indiciado pela sua própria esposa. A própria esposa dele foi até 2 anciãos e relatou para esses 2 anciãos que ela foi agredida verbalmente e estava sob ameaça física. A respeito desse servo ministerial. Ela teve que correr para o quarto e trancou o quarto, e o marido muito agressivo e violento. Muito agressivo e violento. Certo? Nesse caso, essa testemunha de Jeová não tinha testemunha. Mas o relato dela é um relato verídico. Não é um relato para blasfemar ou para acusar falsamente uma pessoa. Até porque dentro do grupo religioso das testemunhas de Jeová, um servo ministerial com uma acusação dessa, ele perderia o privilégio. Ele passaria por uma reavaliação, como eles diriam lá. Ele passaria por uma reavaliação. Ele era reavaliado se ele está à altura daquele privilégio, daquela responsabilidade. E ela levou esse caso para 2 anciãos. E esses 2 anciãos levou para o corpo de ancião, que era em torno de 7 ou 8 anciãos. E na próxima semana seria a visita do superintendente, de um superintendente substituto ao atual que estava com nós. Porque estava acontecendo algo e esse superintendente, que era o oficial no caso, teve que cuidar dos pais lá, do pai dele, não sei o que aconteceu. Aí vem um substituto, faltando uma semana, certo? 5 dias para ter aí a reunião com o superintendente e indicar esse servo ministerial para um ancião, como seria ancião. E 2 anciãos trouxeram esse relato para nós, no caso ali para o corpo de ancião, certo? E o corpo de ancião, sabendo de tudo isso, entraram em contato, correndo, ligaram, perguntaram para a irmã o que estava acontecendo, o que foi, o que não foi, e falaram que ela estava em uma crise. Olha só, ela passou por uma crise,
E na reunião com esses anciãos, nós estávamos com esses 7 ou 8 anciãos, esses 2 anciãos falou que ela foi ameaçada psicologicamente e estava ameaçada fisicamente, certo? Esse ancião comentou no grupo, no corpo de ancião, entre os 5, ou aliás, entre os 8 anciãos, 7 que estavam naquela ocasião. Só que na semana do superintendente substituto chegou, esse ancião falou, não, ela falou, a gente conversou com o irmão, que esse que era servo ministerial, ele falou que ela estava meio alterada, que ela estava meio na menopausa, sei lá, o que ela estava lá, que ela ficou meio estressada, correu pro quarto. Não, mas não teve nada disso não teve violência não. Essa pessoa que eu estou falando para vocês, que hoje é ancião, essa irmã, no caso, a esposa desse ancião, sustentou a vida toda esse cara, certo? Ele praticamente é um homem imprestável. Ele já não teria aí condições de ser um ancião. Muito menos um servo ministerial. Porque tem que ser servo ministerial, depois ancião. Então ele jamais seria um servo ministerial ou seria um ancião. Porque ele já é uma pessoa imprestável. Imprestável. Ele é um cansado que sempre foi um homem, no caso aí, que cuidava da casa. Ele era o dono de casa. A esposa saía para trabalhar, fazia toda a correria, fazia os bens financeiros, tudo, comida, água e bebida. Certo? Esse cara, esse ancião aí, nunca parou num emprego. Então já é outra observação. Ele já não poderia ser designado ancião. Pelo livro, o KS, que é esse livro aí, que eu falei para vocês, que é um livro particular dos anciãos, ele já não deveria ser designado. Certo? Já não deveria ser designado. O corpo de ancião tinha que avaliar, ou 2 anciãos deveriam conversar oficialmente com essa esposa dele sobre esse assunto. Certo? E quando o superintendente chegou para fazer essa reavaliação, para designação de ancião, eu comentei, eu fui o único que comentei, aconteceu isso. A esposa dele trouxe esse relato para 2 anciãos que estão aqui presentes. Esses 2 anciãos não abriram a boca para falar sobre esse incidente. E esse camarada foi designado ancião. Um homem violento, agressivo e acusado pela esposa de violentar psicologicamente e ameaçá-la fisicamente. Certo? Olha para vocês verem o corpo de ancião que havia ou que há nessa congregação. Certo? Esse ancião já não tem o psicológico certo. Ele já não tem o psicológico certo. Certo? Olha, ele não tem o psicológico certo. Ele sofre com um monte de problema de saúde mental. Não que ele seja incapaz de fazer um trabalho ou de fazer alguma profissão. Não que ele seja incapaz. Mas para ele dar conselho para uma família, para um homem, para uma mulher, dentro dos problemas mentais, psicológicos que ele passa, o corpo de ancião não relatou isso, que ele tinha problema de saúde mental, até hoje ele tem. Eu fui falar com ele uma vez, quando eu estava sendo expulso das Testemunhas de Jeová, ele olha para você ver a santa ignorância de um homem que fala que é pastor ou que é ancião das Testemunhas de Jeová. Eu não vou falar com você, porque você não é cristão. Olha que idiotice. Um homem, um ancião, um pastor, um padre, ou quem fosse, na sua insana consciência, ele falaria assim, olha, eu vou falar com você sim, claro, a gente vamos sentar, vamos conversar, eu gostaria de ouvir o que você tem que falar. Mas poderia ser com mais uma pessoa, um outro ancião, para tentar te ajudar, a sua aflição, o seu problema que você está passando, certo? Me fala mais ou menos o que seria, que eu já vou passar para eles e a gente conversa. Olha para você ver que ele falou que eu não era um cristão. Essa pessoa, eu perguntei para ele se ele sabia o que era ser cristão. Ele não sabe, eu não sabia o que era ser cristão. A pessoa que é cristão é aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Todos aqueles que acreditam, têm fé em Jesus Cristo, são cristãos. Os evangélicos são cristãos. Os que falam que são cristãos porque acreditam em Jesus Cristo. Certo? Existe essa divisão aí
evangélico, cristão, católico, protestante, aquilo, é só para dar opção para as pessoas comuns dentre a humanidade com relação à sua fé. Mas o objetivo, o alvo é o mesmo. É adorar ou ter fé em Jesus Cristo. Mas como que o mercado é um leque de opções religiosas no nosso país, por exemplo, então é mais fácil a gente dar milhões de opções religiosas, ou no caso de adoração ou de fé, para as pessoas escolherem uma placa onde que elas irão se sentir bem, onde que elas vão se sentir à vontade, vão se sentir agradável, não importa. É uma opção, é um mercado de opção, o mundo religioso. É um mercado de opção. Então ele nem sabia o que era ser cristão, ou ele não tinha nem persuasão de agir numa situação como essa, certo? Então, nesse caso, essa decisão desses irmãos, nessa ocasião, foi uma decisão que eles fizeram de uma maneira totalmente, certo? Totalmente irresponsável. Totalmente irresponsável. Por quê? Porque se eles tivessem em sã consciência, eles falaram, não, nós temos que pesquisar esse assunto. A gente tem que saber mais a fundo. Como que aconteceu isso? Mas isso não me admira, porque no mesmo corpo, já nessa mesma ocasião, já existia mais 2 anciãos que já tinham sido acusados pela sua esposa, aliás, um pela sua esposa e outro por 2 testemunhas, no caso, de agressão à sua esposa. Então eu já não estava surpreso, não precisava estar surpreso com respeito a isso. Mas voltando ao julgamento dos fariseus, esses anciãos, eles reúnem 3 pessoas e uma sem defesa, no caso, sem testemunhas, sem relatar, ou sem ficar com uma cópia do que foi relatado a respeito dela nesse arquivo. Esse julgamento que as testemunhas de Jeová faz é um julgamento de fariseus, na época de Jesus Cristo. Ainda acontece nos dias de hoje. É um julgamento que não tem base, não tem princípio, certo? Não é algo bíblico. A Bíblia não existe, você não encontra que Deus iria fazer uma provisão com respeito a um livro que ia dar para um grupo, no caso para as testemunhas de Jeová, basear as suas decisões. Isso não existe na Bíblia. E esse julgamento de comissão também não existe na Bíblia. Então todos vocês que foram julgados pelas testemunhas de Jeová, pode ficar tranquilo perante o julgamento que vocês poderão ter com Deus. Porque se Deus for julgar isso, ela vai ter que reavaliar essa situação que esses anciãos julgaram vocês. É mais fácil eles serem julgados e condenados. E vocês, ou nós, ou eu, todo mundo, ter uma outra opção ou mais uma chance para um julgamento justo. Então, esse julgamento é um julgamento de fariseu, baseado em filosofia e teoria de homens dentro de um livro, aonde esses mesmos que julgam deveriam se olhar para o espelho e se perguntar: que tipo de julgamento ou que tipo de pessoa eu estou sendo? Né? Eles julgam como os fariseus julgavam. Em particular, 3 pessoas contra uma pessoa, sem testemunha, sem relato, sem cópia dos relatórios que eles guardam num arquivo. Isso, sim, é uma ofensa para uma pessoa que foi expulsa ou qualquer pessoa que foi expulsa do grupo religioso que eles fazem parte. Olha para vocês verem. Eles designam homens dentro de observações de princípios bíblicos. Eles falam que faz ali uma observação dentro de princípios bíblicos baseado dentro desse livro. Esse livro que foi totalmente inspirado por homens. Homens que têm aí observações, provavelmente, certo? Duvidosas, certo? Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que o grupo das testemunhas de Jeová gostam, sim, de acusar,
certo? De falar que os outros grupos, que as pessoas estão erradas, de querer falar que tem que preservar a congregação, preservar ali o rebanho, mas no caso dessa congregação que eu fiz parte, eu faço parte, não sei, não deveria nem existir ancião, então. Porque todos eles, no caso, como diz o ditado, têm o rabo preso. Todos eles têm o rabo preso, certo? Todos eles. Tem filho de ancião ali que nem deveria ter privilégio, e tem privilégio de responsabilidade, certo? Tem pessoas lá dentro do grupo religioso da Testemunha de Jeová que é homens totalmente político. Embora a organização, vou fazer uma observação aqui, embora a organização das Testemunhas de Jeová seja sim um grupo político, é um grupo político, sim. Se vocês for fazer uma observação radical, certo? Os grupos religiosos são grupos políticos. Tudo gira em torno de uma política, certo? Não me admiro que o mundo religioso esteja do jeito que está. Todos nós não deveríamos se admirar com isso. Até porque todos que dizem que são cristãos são seguidores de Jesus Cristo, certo? Os evangélicos também são seguidores de Jesus Cristo, os católicos, protestantes, até as pessoas do Umbanda são seguidores de Jesus Cristo. Eles têm todos os direitos, todo mundo tem o direito de tomar uma decisão com a sua fé, se ela é seguidora ou não de Jesus Cristo. Eu falo isso com base numa observação de um ancião, desse mesmo ancião aí que agrediu a esposa, que a esposa teve que se trancar no quarto. Uma vez ele falou para mim que eu não era cristão, que eu não ia conversar comigo, que eu não sou cristão, que eu não era cristão. Olha para você ver que ignorância e estupidez humana. Todos os que têm fé, que acreditam em Jesus Cristo, por si só, já é cristão. Você é cristão, certo? Todos nós somos cristãos. Não importa a sua cultura religiosa ou o seu modo de vida. Se você tem fé e acredita em Jesus Cristo, você é um cristão, sim, certo? Eles fazem isso, o mundo religioso faz isso, só para dar oportunidade, um leque de oportunidade, para você escolher uma placa de um grupo religioso e falar que você está lá à vontade. Ah, aqui eu me sinto bem. Ah, aqui eu me dei muito bem. Aqui tem pessoas que eu gosto. Enfim, todos os grupos religiosos que acreditam na Bíblia, os evangélicos, os católicos, os protestantes, todos os Umbanda, muitos desses aí também acreditam em Jesus Cristo, são cristãos, meu. São cristãos, se eles acreditam. E aí? São cristãos. A esse ancião não sabia nem responder o que era ser cristão. Não sabia responder o que é ser cristão. Então, o mundo religioso está assim hoje. Como você pode identificar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo? Como você pode identificar um verdadeiro seguidor de Jesus? O que a Bíblia diz? Como que nós podemos identificar? Vocês ou nós reconheceríamos ou reconheceremos o seguidor de Jesus Cristo pelo amor. Pelo amor. Por boas obras. Por boas obras. Porque todo o mundo religioso existe podridão. Existe um lado obscuro, certo, da sua história. Todos os grupos religiosos no mundo, certo, têm o seu lado obscuro. Então, olha para vocês verem. Essa observação que eu estou passando para vocês, para todos nós, todas as pessoas, no julgamento, na expectativa vindoura desse julgamento, como nós seremos julgados? Pelas nossas ações, certo? Pelas nossas ações. Se lembra daquela orientação de Jesus Cristo? Quem seria o seu próximo? Não passou ali na estrada que viu aquela pessoa lá na estrada, ferida, depois de ser saqueada, espancada? Passou lá judeus, passou um monte de pessoas lá. Quem que foi que ajudou? Certo? Foi na terceira pessoa que ajudou aquela pessoa. Quem que tem amor? Quem que tem amor ao próximo? Foi qual dos três? Não foi o último que ajudou, que levou ele lá para hospedaria, falou, olha, tá aqui o dinheiro, tudo que ele precisar, depois eu volto e cubro. Quem que mostrou ter amor ao seu próximo?
Não foi o outro que era totalmente oposto à adoração daquele que estava espancado lá na rua? Na estrada? Então todos nós seremos julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, certo? Todas as pessoas dentro dentro dos grupos religiosos, serão achados por Deus ali, se são dignos ou não. Porque não existe, pessoal, não existe na Terra um grupo religioso, certo? Que não tenha uma história marcada, que tenha sua história manchada. Não existe. Muito menos as Testemunhas de Jeová, que acusa todos os grupos religiosos de hipocrisia, de blasfêmia, de adoração falsa. Todos eles. Olha para vocês verem. As Testemunhas de Jeová não acusam os outros? Dentro do próprio grupo religioso delas, lá da história, do começo da história dela, elas mesmas são condenadas pela história das Testemunhas de Jeová, porque atualmente elas estariam aí sentenciadas pelas Testemunhas de Jeová, né? Então são pessoas dentro dos grupos religiosos que serão achadas ou terão favor de Deus, nesse caso, terão favor de Deus. Então, resumindo tudo que eu havia falado, então é um grupo que não te dá opção. Você não tem opção, certo? Você conheceu, se batizou, você está preso com eles, você está preso, você está com nós, ou você é expulso. Se você pedir para sair, você é expulso. Todo o grupo, todas as suas amizades, todos os seus amigos não falam mais com você. Se você cometer algo que está dentro do contexto da Bíblia, você é expulso. Se você falar, eu não quero mais fazer parte, você vai ser expulso. Olha, eu quero sair por conta própria, não interessa, você vai ser expulso. Toda a amizade, todos os amigos, seus parentes já eram. Eles não te dão opção. É uma seita destrutiva. É uma seita que arrasa e continuará arrasando por um pouco tempo famílias e pessoas dentro do grupo das Testemunhas de Jeová. Eles não conseguem ver porque eles não podem acessar a internet. Então você que é amigo, conhece, é parente, tem amigo aí, parente entre as Testemunhas de Jeová, mostre os vídeos para ela, porque ela está num sono profundo, igual aquele da Branca de Neve, que mordeu a maçã envenenada, certo? Eles estão assim, adormecidos num conto de fadas. Então, para resumir isso, só alguém mostrando para eles que existe um mundo. E eles não estão vivendo nesse mundo. Eles estão vivendo dentro de uma filosofia, teorias de homens. Homens que são controlados por outra organização por trás deles, certo? Dentre os seus líderes. Então, o pior de tudo isso é saber, muitos das Testemunhas de Jeová sabem disso e não podem sair, não podem tomar uma opção, não pode ter uma opção de sair, porque elas vão deixar a mãe para trás, o pai, esposa, amigos, não tem ninguém, certo? Não tem ninguém. Os filhos são obrigados a acompanhar os pais, não tem opção, você está dentro ou está dentro. Se você quiser sair, você está expulso. Se você comentar alguma coisa, está expulso. Então realmente é uma organização que realmente é ditadora. É uma organização que dita regras dentre um modo de vida. Eles apresentam para você um modo de vida, certo? Um modo de vida que, se você seguir aqui a filosofia de vida deles, a teoria, o alvo, os objetivos da organização do grupo religioso, você vai ficar com a gente, você está dentro, certo? Mas, caso contrário, você vai ser jogado na estrada. E nós iremos ser o primeiro que iremos, no caso, as Testemunhas de Jeová. Nós seremos, eu, por exemplo, sou uma Testemunha de Jeová, serei o primeiro a passar na estrada e te ver lá e não vou socorrer você. Vai passar milhares de pessoas lá e não vão socorrer você, no caso, sendo Testemunha de Jeová. Mas outras pessoas, como aconteceu comigo, me acolheram, me ajudaram a me restabelecer e assim conseguir já dar os passos necessários para reestruturamento, né, emocional, de saúde mental aí,
por causa desse choque, por causa dos amigos, os colegas que eu tinha, ficou tudo para trás. Tudo para trás. E muitos dos filhos desses colegas, desses amigos que eu tinha para trás, logo logo eles estão aqui fora. Teremos sentado aqui nessa mesa, bebendo, conversando, e eu vou fazer um vídeo para vocês em breve. Muitos deles, muitos deles estão saindo fora porque eles não querem mais ter esse modo de vida. Um modo de vida que sufoca, que prende você, certo? Então, só os mais velhos vão ficar nesse grupo religioso. É o que acontece com alguns grupos religiosos, só os mais velhos ficam. Os seus filhos, suas noras, parentes, sai tudo fora, porque estão cansados de filosofia, de mandamento de homens, certo? Então, aonde que eu quero chegar com esse vídeo de hoje? Esse vídeo de hoje, que realmente a Testemunha de Jeová segue filosofia de homens, julgamento de fariseus, e ainda continua sendo homens violentos, agressivos. Tudo mentira que eles colocam nas suas revistas, nas suas literaturas. Que eles são homens pacíficos, são isso, aquilo. Eu mesmo, recentemente agora, fui ameaçado novamente no meu local que eu faço freelance. Novamente. Entrou lá uma testemunha de Jeová e me agrediu psicologicamente. Falou que ia me esganar, me matar, certo? Se eu continuasse fazendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Me acusou de ser um homem violento. Olha, pessoal, isso eu não vou aceitar. Eu vou até o fim com isso. Vou até o fim. Não vou aceitar, certo, ser acusado disso. Por essa testemunha de Jeová, falando que eu sou um homem violento, que eu ameacei ela, os filhos. Certo? E é uma hipocrisia, certo? Que a mesma esposa desse ancião que comentei aí pra vocês, ela também me acusou, certo? E tem outra amiga dessa aí também, que eu era amigo dela, comíamos, bebíamos, fazíamos comes e bebes junto. Tenho que me segurar para não falar palavrão. Comíamos e bebíamos aí. Me acusou, certo? Me acusou. Isso eu não vou aceitar, não vou admitir. Os verdadeiros igual essa mulher aí que falou aí de mim, essa testemunha de Jeová, vê se ela teve coragem de denunciar o marido dela, um imprestável de homem, certo? Ela trabalha para pagar conta, aluguel, tudo mais, e tem esse imprestável que fala que é ancião, homem violento, agressivo. Nunca ficou no emprego, não tem um emprego fixo, certo? Trabalhou com táxi, alugou um táxi aí, não é problema meu também que se dane. Trabalhou uma semana, estava cansado já. A esposa que sustenta a casa, esse camarada aí agrediu-a psicologicamente e ameaçou fisicamente a mulher, e os anciãos não fizeram nada, certo? Nunca fizeram nada. Isso eu não vou admitir. Essas mentiras, essas calúnias, essa sem vergonhice contra mim. As minhas ações, meu lado cometido da minha expulsão é problema meu. Vocês se meteram, certo? Eu tenho direito agora de revidar em minha defesa, certo? Eu tenho direito. Esse homem aí, desse ancião, é um imprestável. Encontrou um colega meu aí, foi comentar da minha vida. Homem imprestável do caramba, certo? Então eu recentemente fui ameaçado por uma testemunha de Jeová, que ela falou que ia me matar, que ia me agredir, e eu tenho 5 testemunhas no vídeo. Eu gravei o vídeo lá no local, tem câmeras, foram gravados isso também lá. 5 testemunhas viram isso, as blasfêmias que ela falou, as calúnias que ela falou contra mim. Isso eu também não vou aceitar, não vou permitir isso. Diferente de homens e amigos que ela convive do lado lá, e esposa de colegas lá, que ela tá lá do lado, que são homens estritamente violentos, agressivos, certo? Não vou aceitar isso. Então muitos de vocês já perceberam aí que eu estou numa guerra pessoal, certo? Com algumas pessoas, infelizmente. E eu vou ter que expor tudo isso, as verdades e as mentiras. Porque eu também não vou aceitar essas calúnias, essas acusações contra mim.
Então é uma guerra que que eu estou vivendo aí, certo? Não posso me defender porque eles não falam comigo. Os anciãos não vêm falar comigo porque, como eu já falei, todos eles têm um rabo preso. Então é assim, vai ser assim, certo? Essas acusações terão ser provadas contra, não só contra mim, contra muitas outras testemunhas de Jeová também. Isso é um absurdo, certo? Você não tem opção de escolha. Esse grupo não te dá opção de escolha se você quer sair. Se você sair, tudo que você tem, tudo que você teve, fica para trás. Seus amigos, parentes não têm opção. É uma seita que só falta cortar o seu pescoço. Então, esperem aí, eu aguardo vocês, que vocês curtam o vídeo, participem aí, por favor. Faça com que os vídeos cheguem aos seus colegas, seus amigos, porque as testemunhas de Jeová não acessam YouTube e o Google para pesquisar. Elas estão no sono da Branca de Neve. Comeram a maçã, foram envenenados. Só agora, só as verdades mental entrando na mente deles para abrir os olhos. Até então eles estão dormindo num sono profundo. Muito obrigado.